Tudo concorre para o bem. Napoleon Hill. Você já teve a sensação de que algo estranho está acontecendo dentro de você? Talvez nos últimos dias você tenha experimentado um déjà vu inexplicável. Talvez esteja se sentindo mais solitário do que o normal, mais reflexivo, mais observador. Ou talvez esteja vivendo uma mistura confusa de emoções. Momentos de alegria sem motivo, medo sem explicação, distrações repentinas, vontade de ficar sozinho. Os sábios interpretavam como preparação, e é por isso que o tema deste vídeo é tão poderoso. Porque hoje você vai descobrir por que tudo concorre para o bem, até aquilo que parece dar errado, até aquilo que te machucou, até aquilo que você não entende. Nada acontece por acaso. Nada é desperdiçado, nada está fora do plano. Se você acredita que Deus tem preparado algo maior para a sua vida, já deixe seu like. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens como esta. E logo depois, uma sensação de esperança que surge do nada. E se eu te dissesse que tudo isso pode não ser um problema? E se essas mudanças forem sinais de uma reorganização invisível acontecendo dentro da sua mente, da sua frequência e da sua própria vida? Imagine uma antena antiga tentando captar uma nova estação de rádio. Primeiro surgem ruídos, interferências, oscilações. Depois a frequência começa a se ajustar, até que finalmente o sinal fica limpo. É exatamente isso que acontece quando uma pessoa começa a se alinhar com uma nova realidade. Napoleon Hill passou décadas estudando homens que construíram impérios. E ele percebeu algo curioso. Antes das grandes viradas, antes das grandes riquezas, antes das maiores realizações, quase todos passavam por um período estranho de confusão interna. Eles sentiam que algo estava mudando, mas ainda não conseguiam enxergar o quê. A maioria interpretava isso como crise. E escreva nos comentários: tudo está cooperando ao meu favor, porque ao final deste vídeo você poderá enxergar sua história de uma forma completamente diferente. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou ainda maior. Mas a maioria das pessoas abandona a caminhada antes de encontrar essa semente. Elas enxergam apenas a dor. Você aprenderá a enxergar o propósito. E talvez seja exatamente isso que sua alma precisava ouvir hoje. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem, e ela muda tudo. A pergunta é: e se aquilo que me feriu estivesse tentando me ensinar? Pense por um instante. Quantas pessoas você conhece que só amadureceram depois de uma perda? Quantas encontraram seu propósito depois de um fracasso? Quantas descobriram sua força depois de uma crise? A verdade é que os maiores tesouros da vida quase nunca chegam embalados como presentes. Eles chegam disfarçados, chegam vestidos de dificuldade, chegam escondidos atrás de portas fechadas. Napoleon Hill observou isso repetidamente. Empresários que faliram antes de construir fortunas, inventores ridicularizados antes de serem reconhecidos, líderes rejeitados antes de serem admirados. A história se repete, porque o universo parece exigir uma transformação interna antes de liberar uma transformação externa. Primeiro, a pessoa muda, depois a realidade acompanha. E talvez seja por isso que você esteja passando por um período tão diferente. Talvez sua vida esteja te preparando para algo que seus olhos ainda não conseguem ver. Talvez Deus esteja organizando bastidores que você ainda não percebe. Talvez sua frequência esteja sendo ajustada. Talvez aquilo que você chamou de atraso seja proteção. Talvez aquilo que você chamou de perda seja redirecionamento. Talvez aquilo que você chamou de fracasso seja treinamento. E quando você começa a entender isso, algo extraordinário acontece. Você para de lutar contra cada acontecimento e começa a procurar significado dentro dele, porque tudo passa a ter valor.
A dor ensina, a espera fortalece, o silêncio revela, a dificuldade desenvolve. Nada é desperdiçado, tudo concorre para o bem. A maioria das pessoas acredita que os acontecimentos da vida estão separados. Elas olham para uma decepção e veem apenas uma decepção. Olham para uma porta fechada e enxergam apenas rejeição. Olham para uma demora e concluem que foram esquecidas. Mas existe algo que Napoleon Hill compreendeu profundamente. Os eventos da sua vida não são peças soltas. Eles fazem parte de uma construção maior. É como observar apenas uma peça de um enorme quebra-cabeça. Quando você olha uma única peça, ela não faz sentido. Mas quando enxerga a imagem completa, percebe que cada detalhe era necessário. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Você está analisando apenas um capítulo, enquanto Deus está escrevendo o livro inteiro. Por isso, tantas pessoas desistem perto da virada. Elas interpretam o processo como abandono, quando, na verdade, estão sendo preparadas. Você já percebeu que algumas das melhores coisas da sua vida nasceram de situações que inicialmente pareciam ruins? Talvez um emprego que você perdeu, uma amizade que terminou, um relacionamento que acabou, uma oportunidade que não aconteceu. Naquele momento parecia uma tragédia. Hoje você entende que aquilo abriu espaço para algo melhor. É por isso que os sábios aprendem a confiar antes de entender. Eles não precisam enxergar toda a estrada, precisam apenas dar o próximo passo. Napoleon Hill dizia que a fé é a capacidade de acreditar naquilo que ainda não pode ser visto. E essa definição muda tudo. Porque a fé verdadeira não aparece quando tudo está dando certo. Ela aparece quando nada parece fazer sentido. Quando o terreno está escuro, quando o resultado não chegou, quando as respostas parecem demoradas. É nesse momento que a frequência da abundância começa a ser construída. E aqui existe um segredo que poucos compreendem. A riqueza não nasce primeiro na conta bancária. Ela nasce na mente. Antes de uma pessoa prosperar financeiramente, ela prospera emocionalmente. Antes de conquistar recursos, conquista consciência. Antes de receber oportunidades, desenvolve capacidade. Porque riqueza sem preparo destrói, mas riqueza com propósito multiplica. E talvez seja exatamente por isso que você tem sentido tantas mudanças internas. Talvez esteja percebendo que certas conversas já não fazem sentido. Talvez programas que antes te entretinham agora pareçam vazios. Talvez pessoas que antes pareciam importantes estejam perdendo espaço. Talvez você esteja ficando mais seletivo, mais consciente, mais atento. Isso não significa que você está se afastando da vida. Significa que sua frequência está mudando. Napoleon Hill observou que toda transformação começa quando a pessoa para de se encaixar na mentalidade comum. Ela começa a enxergar diferente, pensar diferente, sentir diferente, agir diferente. E esse processo costuma ser solitário, porque poucos entendem o que está acontecendo. É como uma águia que não consegue mais viver como uma galinha. Ela sabe que nasceu para voar, mesmo que ainda não tenha aberto totalmente as asas. E talvez exista uma razão para você estar ouvindo esta mensagem exatamente agora. Talvez sua alma precise lembrar de algo que sempre soube, que nada do que aconteceu foi desperdício. Nenhuma lágrima, nenhuma oração, nenhuma espera, nenhum fracasso, nenhuma tentativa. Tudo foi acumulando experiência, força, sabedoria, maturidade, preparação. Porque existe uma diferença enorme entre desejar prosperidade e estar pronto para sustentá-la. Muitos querem a colheita, poucos aceitam a preparação do solo. Muitos querem o milagre, poucos aceitam o processo. Mas Deus trabalha através dos processos, e é justamente por isso que tudo concorre para o bem. Até aquilo que você ainda não entende, até aquilo que ainda dói, até aquilo que parece injusto.
Existe uma inteligência maior conectando pontos que seus olhos ainda não conseguem enxergar. E quando a revelação chegar, você perceberá que cada acontecimento ocupava exatamente o lugar certo. Existe uma razão pela qual algumas pessoas passam anos tentando mudar de vida e não conseguem. E existe uma razão pela qual outras parecem experimentar uma transformação profunda em poucos meses. A diferença quase nunca está na sorte, está na interpretação. A maioria das pessoas interpreta os acontecimentos como obstáculos. As pessoas que prosperam interpretam os mesmos acontecimentos como treinamento. Napoleon Hill percebeu isso ao entrevistar homens que construíram verdadeiros impérios. Eles não eram diferentes porque tinham menos problemas. Eram diferentes porque atribuíam outro significado aos problemas. Onde a maioria enxergava um muro, eles enxergavam uma porta escondida. Onde a maioria via um fim, eles enxergavam um começo. Onde a maioria reclamava, eles procuravam aprender. E é exatamente aqui que acontece uma das maiores mudanças de frequência que um ser humano pode experimentar. Porque a frequência da escassez pergunta, por que isso aconteceu comigo? Mas a frequência da prosperidade pergunta, o que isso veio me ensinar? Uma única pergunta, uma única mudança, mas que altera completamente o destino. Imagine um agricultor observando uma semente. Nos primeiros dias, não existe nada visível, nenhum fruto, nenhuma colheita, nenhuma recompensa. Aparentemente, nada está acontecendo, mas debaixo da terra existe um processo invisível. As raízes estão crescendo, a estrutura está sendo construída, a vida está se formando. E se alguém julgasse apenas pela aparência superficial, concluiria que tudo está parado. Muitas pessoas fazem isso com a própria vida. Olham para o presente e acreditam que nada está acontecendo. Mas existe um crescimento invisível ocorrendo. Existe uma preparação silenciosa. Existe uma construção que ninguém vê. Napoleon Hill chamava isso de período de incubação. É quando a realidade ainda não mostrou os resultados, mas já começou a trabalhar nos bastidores. E talvez você esteja exatamente nesse período. Talvez esteja olhando para sua situação financeira e pensando que nada mudou. Mas sua mentalidade mudou, sua consciência mudou, sua visão mudou, suas prioridades mudaram. E quando essas mudanças internas acontecem, as externas inevitavelmente começam a seguir o mesmo caminho. Porque toda prosperidade nasce duas vezes. Primeiro, na mente. Depois no mundo físico, primeiro no invisível, depois no visível, primeiro na frequência, depois na realidade. É por isso que tantas vezes Deus parece trabalhar em silêncio, porque Ele está fortalecendo a raiz antes de revelar os frutos. Está fortalecendo seu caráter antes de ampliar sua influência. Está fortalecendo sua fé antes de ampliar seus recursos. E quanto maior o propósito, maior costuma ser a preparação. Observe as grandes histórias da humanidade. Antes da vitória, veio a espera. Antes da abundância, veio o deserto. Antes da realização, veio a provação. Porque existe algo que o sofrimento produz quando é enfrentado da maneira correta. Ele produz profundidade, e pessoas profundas conseguem sustentar bênçãos que pessoas superficiais perderiam rapidamente. Talvez por isso você tenha passado por experiências que não desejava. Talvez tenha enfrentado atrasos que pareciam injustos. Talvez tenha sentido que estava sendo esquecido. Mas agora comece a considerar outra possibilidade. E se você estivesse sendo preparado, e se cada desafio estivesse construindo uma habilidade necessária para a próxima fase, e se cada decepção estivesse fortalecendo uma área da sua vida que precisará ser forte quando a prosperidade chegar? Porque a verdade é que a riqueza sem sabedoria destrói. A influência sem maturidade corrompe. O poder sem equilíbrio afasta.
Mas quando Deus permite um processo antes da promoção, Ele está protegendo você daquilo que ainda não está pronto para carregar. Por isso, não amaldiçoe sua preparação. Não despreze seus processos. Não rejeite as fases silenciosas, porque muitas vezes é exatamente nelas que os maiores milagres começam a ser construídos. E quando você finalmente olhar para trás, perceberá algo extraordinário. Aquilo que parecia estar contra você estava trabalhando por você. Aquilo que parecia atraso estava criando alinhamento. Aquilo que parecia perda estava abrindo espaço. Aquilo que parecia confusão estava organizando seu destino. E então você entenderá, com uma clareza que hoje talvez ainda não possua. Tudo, absolutamente tudo, concorreu para o seu bem. Mas existe uma parte dessa história que quase ninguém percebe, e talvez seja justamente a mais importante. Você não está apenas sendo preparado para receber. Você está sendo preparado para se tornar. Napoleon Hill repetia constantemente que a riqueza é consequência, nunca a causa. O problema é que o mundo ensinou exatamente o contrário. As pessoas acreditam que serão felizes quando tiverem dinheiro, que terão paz quando resolverem os problemas, que terão confiança quando alcançarem resultados. Mas os grandes realizadores descobriram algo diferente. Eles se tornaram primeiro, depois receberam. Primeiro desenvolveram disciplina, depois vieram as oportunidades. Primeiro desenvolveram fé, depois vieram os resultados. Primeiro desenvolveram coragem, depois vieram as conquistas, porque a vida sempre entrega para a pessoa que você se tornou, não para a pessoa que você deseja ser. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Você está sendo moldado, lapidado, fortalecido, transformado, mesmo sem perceber. Talvez hoje você tenha mais paciência do que tinha anos atrás. Talvez tenha mais sabedoria, mais discernimento, mais autocontrole, mais capacidade de lidar com adversidades. Essas mudanças parecem pequenas, mas são gigantescas, porque são elas que sustentam os próximos níveis da sua vida. Imagine entregar um grande patrimônio para alguém emocionalmente despreparado. Imagine entregar influência para alguém sem maturidade. Imagine entregar abundância para alguém que ainda pensa como vítima. Seria uma receita para o desastre. Por isso a preparação vem antes, sempre. E quanto maior a missão, maior o treinamento. Existe uma história interessante que Napoleon Hill gostava de destacar. Muitas das pessoas que mais prosperaram passaram por períodos onde tudo parecia estar desmoronando. Foi justamente nesses momentos que desenvolveram as características que mais tarde as tornariam extraordinárias. A persistência, a visão, a fé, a liderança, a capacidade de continuar quando ninguém mais acreditava. E aqui existe algo que talvez você precise ouvir. O fato de estar cansado não significa que está perdido. O fato de estar esperando não significa que foi esquecido. O fato de ainda não enxergar os resultados não significa que eles não estejam vindo, porque há uma diferença entre demora e abandono. E muitas pessoas confundem as duas coisas. O agricultor não abandona a semente porque ela não brotou em 3 dias. Ele entende o processo, ele respeita o tempo. Ele continua cuidando, ele continua acreditando, ele continua plantando, e um dia a colheita chega. Talvez sua vida esteja exatamente nesse ponto. Talvez você esteja cuidando de sementes invisíveis, sementes de prosperidade, sementes de crescimento, sementes de transformação. E o mais interessante é que muitas vezes a colheita começa a chegar antes mesmo que você perceba. Primeiro surge uma ideia, depois uma conexão, depois uma oportunidade, depois uma porta, depois outra. E quando você olha para trás, parece que tudo aconteceu de repente, mas não aconteceu.
Foi o resultado de meses ou anos de preparação silenciosa. Foi o resultado de uma frequência que foi sendo construída pouco a pouco. Foi o resultado de uma identidade que estava sendo fortalecida. Foi o resultado de uma fé que se recusou a morrer. Por isso, nunca subestime o que Deus está fazendo nos bastidores. Nunca subestime uma fase de espera. Nunca subestime um período de silêncio. Nunca subestime um processo, porque aquilo que hoje parece comum pode estar preparando algo extraordinário. E talvez o maior erro que alguém pode cometer seja desistir exatamente quando tudo está começando a se alinhar. Muitas pessoas abandonam a caminhada quando estão a poucos passos da virada. Elas interpretam a pressão como sinal de derrota, quando na verdade a pressão é sinal de transformação. O carvão também passa por pressão antes de se tornar diamante. O ouro também passa pelo fogo antes de brilhar. E o ser humano também passa por processos antes de viver sua melhor fase. Por isso, se você sente que sua vida está mudando, se sente que sua mente está diferente, se sente que sua visão está mais ampla, se sente que algo dentro de você está despertando, não tenha medo. Talvez não seja o fim de uma fase, talvez seja o nascimento de uma nova versão de você. Uma versão mais forte, mais sábia, mais consciente, mais alinhada, mais preparada. E quando essa versão finalmente encontrar as oportunidades que estão vindo em sua direção, tudo começará a fazer sentido. Porque você entenderá que Deus nunca esteve atrasado. Você apenas estava sendo preparado para receber algo maior do que imaginava. Agora eu quero te revelar algo que Napoleon Hill compreendeu depois de estudar durante décadas as pessoas que transformaram completamente suas vidas. Não era o talento, não era a inteligência, não era a sorte, e muitas vezes nem mesmo eram os recursos. O que realmente fazia a diferença era a capacidade de permanecer. Permanecer quando ninguém acreditava. Permanecer quando os resultados não apareciam. Permanecer quando tudo parecia contradizer a promessa. Porque existe um momento na jornada em que a realidade testa sua convicção. É como se a vida perguntasse: você acredita mesmo? Ou só acredita quando tudo está fácil? Essa é a pergunta que separa os que sonham dos que realizam. Porque a maioria das pessoas mantém a fé enquanto recebe sinais positivos. Mas os vencedores mantêm a fé mesmo durante o silêncio. E é exatamente aí que acontece a transformação mais profunda, quando você continua avançando sem precisar de garantias, quando continua plantando sem ver a colheita, quando continua acreditando sem enxergar evidências. Você deixa de depender das circunstâncias e começa a viver guiado por propósito. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. Uma fé que não fica apenas nas palavras, uma fé que produz ação, uma fé que gera movimento, uma fé que constrói. E talvez Deus esteja te ensinando exatamente isso neste momento. Talvez a demora que você enfrentou não tenha sido para te machucar. Talvez tenha sido para fortalecer sua confiança, porque uma fé construída apenas em momentos fáceis desaparece rapidamente. Mas uma fé construída nas tempestades se torna inabalável. Pense por um instante. Quem você seria hoje se todas as dificuldades tivessem sido removidas da sua vida? Provavelmente não teria desenvolvido metade da força que possui. Não teria adquirido a sabedoria que tem. Não teria aprendido a valorizar certas coisas. Não teria descoberto capacidades escondidas dentro de você. As batalhas revelam partes da nossa identidade que permaneceriam adormecidas durante toda a vida. E isso explica algo extraordinário. Aquilo que parecia estar te atrasando pode ter sido justamente o que te fortaleceu. Aquilo que parecia estar te limitando pode ter sido o que te preparou. Aquilo que parecia estar te impedindo pode ter sido o que te direcionou. Por isso, existe uma frase poderosa que resume tudo isso. O que hoje parece confusão, amanhã será compreensão.
mas apenas para aqueles que continuam caminhando, porque a clareza quase sempre chega depois, nunca antes. Primeiro vem a caminhada, depois vem o entendimento, primeiro vem a preparação, depois vem a revelação, primeiro vem a construção, depois vem a colheita. E talvez você esteja mais perto desse momento do que imagina. Talvez algumas peças já estejam se movendo nos bastidores. Talvez conexões estejam sendo formadas. Talvez oportunidades estejam se aproximando. Talvez respostas estejam vindo na sua direção. Porque quando chega a hora certa, aquilo que parecia impossível começa a acontecer com uma velocidade surpreendente. Portas se abrem, ideias surgem, pessoas aparecem, circunstâncias mudam. E o mais impressionante é que tudo parece encaixar, como se uma força invisível estivesse organizando os detalhes. Napoleon Hill observou esse padrão repetidamente. Muitas pessoas relatavam que, pouco antes da grande virada, começaram a perceber coincidências extraordinárias, encontros improváveis, convites inesperados, oportunidades que surgiam sem explicação. Mas aquilo não era sorte, era alinhamento. Era o resultado de uma frequência que estava sendo construída há muito tempo. Era a consequência de alguém que se recusou a desistir. E talvez você esteja entrando exatamente nessa fase. Por isso, não permita que o cansaço faça você abandonar aquilo que a fé começou. Não permita que uma dificuldade momentânea te faça esquecer tudo o que já superou. Não permita que o medo fale mais alto que o propósito. Porque tudo aquilo que você viveu está formando uma história muito maior do que consegue enxergar agora. E quando finalmente olhar para trás, perceberá algo emocionante. Nenhuma lágrima foi em vão. Nenhuma oração foi ignorada. Nenhuma espera foi desperdiçada. Nenhuma batalha foi inútil. Tudo estava cooperando, tudo estava convergindo, tudo estava construindo, tudo estava preparando. Porque verdadeiramente, tudo concorre para o bem. Mas antes de encerrarmos esta parte, existe uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida a partir de hoje. A maioria das pessoas passa anos tentando controlar tudo, tentando entender tudo, tentando prever tudo. Mas a verdade é que os maiores milagres acontecem justamente quando você para de lutar contra o fluxo da vida. Não significa desistir. Não significa cruzar os braços, significa confiar enquanto continua caminhando. Napoleon Hill observou que os homens e mulheres que alcançaram os maiores níveis de prosperidade tinham algo em comum. Eles possuíam uma certeza interior, uma convicção silenciosa, mesmo quando tudo parecia improvável, mesmo quando ninguém acreditava. Mesmo quando os números não ajudavam, eles continuavam avançando, porque haviam entendido algo que poucas pessoas compreendem. O universo não responde apenas ao que você deseja, ele responde àquilo que você sustenta emocionalmente. E é por isso que tantas pessoas oram por prosperidade enquanto alimentam medo, pedem abundância enquanto vivem preocupadas, pedem oportunidades enquanto acreditam que nada vai dar certo. Existe uma frequência contraditória, e frequências contraditórias produzem resultados contraditórios. Mas quando você começa a alinhar pensamento, emoção, fé e ação, algo poderoso acontece. Você para de enviar sinais confusos. Você se torna coerente, você se torna alinhado. Você se torna magnético, e talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo em sua vida agora, alinhando você, retirando distrações, removendo dependências emocionais, fechando portas erradas, encerrando ciclos, mostrando quem realmente está ao seu lado, ensinando lições que você precisará carregar para a próxima fase, porque aquilo que Deus prepara para você precisa encontrar uma versão preparada de você. Essa é a parte que quase ninguém fala.
As pessoas querem uma vida nova, mas continuam sendo a mesma pessoa. Querem resultados diferentes, mas mantêm os mesmos hábitos. Querem prosperidade, mas permanecem presos aos mesmos pensamentos. Napoleon Hill ensinava que a mudança exterior sempre segue a mudança interior. Primeiro, a mente muda. Depois, o mundo muda. Primeiro, a identidade muda. Depois, a realidade muda. Primeiro, a frequência muda. Depois, a matéria responde. E talvez por isso você tenha sentido tantas transformações emocionais recentemente. Talvez por isso os déjà-vus tenham aumentado. Talvez por isso certas pessoas tenham desaparecido. Talvez por isso você esteja mais introspectivo, mais observador, mais consciente, mais seletivo, porque algo dentro de você está despertando. E quando esse despertar acontece, é impossível continuar enxergando a vida da mesma forma. Você começa a perceber sinais onde antes via coincidências. Você começa a perceber propósito onde antes via problemas. Você começa a perceber direção onde antes via confusão. E então, uma paz diferente começa a surgir. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque você entende que eles não estão no controle. Existe algo maior conduzindo sua caminhada. Existe uma inteligência maior organizando os bastidores. Existe uma força maior conectando os acontecimentos. E quando essa compreensão entra no coração, o medo perde força. A ansiedade diminui. A esperança cresce. A fé floresce. E é nesse momento que muitas viradas começam. Não quando a realidade muda, mas quando você muda. Porque toda transformação verdadeira nasce primeiro dentro. Napoleon Hill dizia que aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas existe algo ainda mais profundo. Aquilo que a alma aceita como verdade, o universo começa a construir. Por isso eu quero te fazer uma pergunta, e responda com sinceridade dentro de você. Se tudo realmente está concorrendo para o seu bem, se cada atraso tem um propósito, se cada desafio tem uma missão, se cada fase difícil está te preparando, então por que continuar carregando medo? Por que continuar duvidando? Por que continuar acreditando que sua história terminará de forma comum? Talvez seja a hora de aceitar algo poderoso. Talvez você não esteja sendo punido. Talvez esteja sendo preparado. Talvez não esteja sendo atrasado. Talvez esteja sendo alinhado. Talvez não esteja sendo esquecido. Talvez esteja sendo protegido. E talvez, apenas talvez, os melhores capítulos da sua vida ainda nem tenham começado. E é exatamente aqui que muitas pessoas vivem a maior virada da vida delas. Não quando recebem dinheiro, não quando conquistam reconhecimento, não quando finalmente alcançam um objetivo, mas quando compreendem uma verdade simples: nada pode impedir aquilo que Deus decidiu construir através de você. Pense nisso por um instante. Se aquilo que está reservado para a sua vida depende apenas das circunstâncias serem perfeitas, então não existe segurança alguma. Mas se existe um propósito maior guiando sua caminhada, então até os obstáculos passam a trabalhar a seu favor. Napoleon Hill observou isso inúmeras vezes. Pessoas que foram rejeitadas encontraram oportunidades melhores. Pessoas que perderam tudo descobriram seu verdadeiro potencial. Pessoas que foram desacreditadas desenvolveram uma força que jamais teriam encontrado em situações confortáveis. E talvez você também esteja vivendo algo parecido. Talvez exista uma área da sua vida que ainda não faz sentido. Talvez uma oração que parece não ter sido respondida. Talvez um sonho que ainda não se realizou. Talvez uma porta que continua fechada.
Mas e se essa porta fechada estiver impedindo você de entrar no lugar errado? E se essa espera estiver evitando um erro que você ainda não consegue enxergar? E se essa demora estiver protegendo uma bênção maior? Porque existe algo que a experiência ensina. Muitas vezes agradecemos pelas coisas que recebemos, mas anos depois agradecemos ainda mais pelas coisas que não recebemos. Porque finalmente entendemos. Entendemos que certas portas precisavam permanecer fechadas, que certas pessoas precisavam partir, que certos caminhos precisavam terminar, que certos ciclos precisavam acabar. E quando essa compreensão chega, surge uma gratidão diferente, uma gratidão madura, uma gratidão que não depende das circunstâncias, uma gratidão baseada na confiança. Napoleon Hill chamava isso de atitude mental positiva, mas não aquela positividade superficial, não aquela que ignora os problemas. Ele falava de uma confiança profunda, a confiança de quem acredita que existe um benefício escondido até mesmo dentro das dificuldades. E essa mentalidade muda tudo, porque quando você acredita que tudo está cooperando para o seu crescimento, você para de desperdiçar energia lutando contra o passado. Você para de alimentar arrependimentos. Você para de carregar culpas desnecessárias. Você para de reviver derrotas antigas e começa a olhar para frente, começa a construir, começa a criar, começa a avançar. Talvez por isso você tenha chegado até esta mensagem. Talvez não tenha sido coincidência. Talvez sua alma estivesse precisando ouvir que não existe atraso quando Deus está trabalhando. Existe preparação, não existe abandono. Existe alinhamento, não existe desperdício, existe aprendizado, não existe fracasso definitivo, existe redirecionamento. E quando você começa a viver com essa consciência, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser vítima dos acontecimentos e passa a ser participante do seu propósito. Você deixa de perguntar, por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar, como isso pode me fortalecer? Essa mudança parece pequena, mas ela transforma destinos, porque a pessoa que encontra propósito dentro das dificuldades se torna imparável. Ela aprende, ela cresce, ela amadurece, ela evolui e, principalmente, ela continua. E aqueles que continuam acabam chegando. Napoleon Hill dizia que a persistência é para o caráter humano o que o carbono é para o aço. É ela que fortalece, é ela que endurece, é ela que prepara. Talvez hoje você ainda não consiga enxergar toda a estrada, mas não precisa. Você só precisa continuar dando o próximo passo, continuar acreditando, continuar aprendendo, continuar crescendo, continuar confiando. Porque existe uma força invisível trabalhando nos bastidores da sua história. Existe um plano maior se desenrolando. Existe uma preparação acontecendo. E quando chegar o momento certo, você olhará para trás e perceberá algo que hoje talvez pareça impossível compreender. Nada foi por acaso, nada foi perdido, nada foi desperdiçado. Cada lágrima, cada espera, cada batalha, cada oração, cada silêncio, cada atraso, cada recomeço, tudo estava cooperando, tudo estava construindo, tudo estava alinhando, tudo estava preparando. Porque quando Deus decide conduzir alguém para um novo nível, até os ventos contrários passam a empurrar na direção certa. E é por isso que hoje, mais do que nunca, você precisa lembrar: tudo concorre para o bem daqueles que continuam acreditando, crescendo e avançando, mesmo quando ainda não conseguem ver o resultado. Mas existe uma última revelação que Napoleon Hill fazia questão de ensinar. E ela pode ser a mais importante de todas. A maioria das pessoas acredita que prosperidade é algo que se conquista. Mas os grandes realizadores descobriram que prosperidade é algo que se permite. Parece estranho, mas pense comigo.
Quantas oportunidades já passaram pela vida de pessoas que não se sentiam merecedoras? Quantas portas foram abertas para pessoas que não acreditavam em si mesmas? Quantas bênçãos chegaram, mas encontraram uma mente cheia de medo? Muitas vezes, o problema não é a ausência da oportunidade, é a ausência da permissão interior. Napoleon Hill percebeu que muitos homens fracassavam não por falta de capacidade. Fracassavam porque, no fundo, acreditavam que não eram dignos do sucesso. E talvez exista alguém ouvindo isso agora que precisa entender algo. Você não precisa provar seu valor para merecer prosperar. Seu valor já existe. Você não precisa se tornar perfeito para receber bênçãos. Você só precisa estar disposto a crescer, porque Deus não procura pessoas perfeitas. Procura pessoas disponíveis, pessoas ensináveis, pessoas que continuam avançando, pessoas que não desistem. E se você chegou até aqui, talvez seja porque sua alma está pronta para uma nova fase. Uma fase onde você para de olhar para si mesmo como alguém limitado e começa a se enxergar como alguém escolhido para construir algo maior. Não por ego, não por orgulho, mas por propósito. Porque existe uma diferença enorme entre querer riqueza para impressionar pessoas e desejar prosperidade para cumprir uma missão. Quando a prosperidade se conecta ao propósito, tudo muda. O dinheiro deixa de ser objetivo e passa a ser ferramenta. A abundância deixa de ser vaidade e passa a ser serviço. A riqueza deixa de ser um símbolo e passa a ser uma responsabilidade. Napoleon Hill dizia que toda grande fortuna nasce primeiro de uma grande visão. E talvez Deus esteja expandindo a sua visão agora. Talvez esteja fazendo você enxergar além das limitações atuais, além das circunstâncias, além dos números, além das dificuldades, porque aquilo que você consegue visualizar pela fé começa lentamente a ser construído pela realidade. É assim que toda transformação acontece. Primeiro, alguém acredita. Depois, alguém age. Depois, os resultados aparecem. E então o mundo chama de sorte. Mas você saberá que não foi sorte. Foi preparação. Foi persistência. Foi fé. Foi crescimento. Foi alinhamento. Foi Deus trabalhando silenciosamente enquanto ninguém via. Por isso, a partir de hoje, quando algo não sair como planejado, não pergunte imediatamente: por que isso aconteceu? Pergunte: o que isso está preparando? Quando uma porta fechar, pergunte: qual porta melhor está sendo organizada? Quando uma demora a surgir, pergunte: o que ainda está sendo alinhado? E quando o medo tentar voltar, lembre-se: você já sobreviveu a dias que imaginou não conseguir atravessar. Já venceu batalhas que pareciam impossíveis. Já superou situações que pareciam finais definitivos. E continua aqui, mais forte, mais consciente, mais preparado, mais próximo. Porque tudo aquilo que tentou te destruir, acabou te construindo. Tudo aquilo que tentou te parar, acabou te fortalecer. Tudo aquilo que parecia um obstáculo, acabou se transformando em degrau. E talvez essa seja a verdadeira definição de prosperidade. Não apenas ter mais, mas tornar-se mais, mais sábio, mais forte, mais grato, mais alinhado, mais próximo daquilo que Deus sonhou quando criou você. Por isso, antes de encerrar, faça um compromisso silencioso consigo mesmo. Pare de lutar contra seu processo. Pare de amaldiçoar sua preparação. Pare de duvidar daquilo que está sendo construído. Confie, permaneça, continue, porque existe uma colheita reservada para quem não abandona a plantação. Existe uma recompensa reservada para quem permanece fiel ao propósito. Existe uma nova fase reservada para quem continua acreditando quando ninguém mais acredita. E quando essa fase chegar, você perceberá algo extraordinário. A vida não estava acontecendo contra você. A vida estava acontecendo para você. E nesse momento,
Com lágrimas nos olhos e gratidão no coração, você entenderá a frase que pode transformar toda a sua história. Nada foi em vão, nada foi perdido, nada foi desperdiçado. Tudo concorreu para o bem. E existe algo ainda mais profundo que Napoleon Hill percebeu ao estudar as pessoas que conseguiram transformar completamente suas vidas. Elas aprenderam a confiar antes de possuir. Aprenderam a agradecer antes de receber. Aprenderam a acreditar antes de ver. E isso parece simples, mas é uma das coisas mais difíceis que existem. Porque o mundo ensina exatamente o contrário. O mundo diz, primeiro veja, depois acredite. Mas a fé diz, primeiro acredite, depois verá. E é justamente nessa diferença que nascem os milagres. Porque aquilo que você alimenta diariamente cresce. Se você alimenta medo, o medo cresce. Se você alimenta dúvida, a dúvida cresce. Se você alimenta esperança, a esperança cresce. Se você alimenta a fé cresce. E a pergunta que talvez você precise responder hoje é: o que você está alimentando? Porque a sua frequência atual está sendo construída pelos pensamentos que você repete todos os dias, pelas palavras que você fala, pelas histórias que conta para si mesmo, pelas imagens que mantém dentro da mente. Napoleon Hill dizia que o subconsciente aceita como verdade aquilo que recebe repetidamente com emoção. E isso significa que você está programando seu destino todos os dias, consciente ou inconscientemente. Por isso tantas pessoas permanecem presas. Elas falam de prosperidade, mas pensam em escassez. Falam de abundância, mas sentem medo. Falam de oportunidades, mas esperam fracassar. Existe um conflito interno, e onde existe conflito, a energia se dispersa. Mas quando existe alinhamento, a energia se multiplica. E talvez Deus esteja tentando produzir exatamente isso em você: alinhamento. Porque quando sua mente, sua fé, suas emoções e suas ações apontam para a mesma direção, algo extraordinário acontece. Você para de remar contra a corrente e começa a navegar com ela. As coisas começam a fluir. As oportunidades começam a aparecer, as respostas começam a surgir. E não porque o universo mudou, mas porque você mudou, porque sua frequência mudou, porque sua percepção mudou, porque sua identidade mudou. E quando a identidade muda, a realidade inevitavelmente acompanha. Talvez por isso você tenha sentido vontade de se afastar de certas situações. Talvez por isso algumas amizades tenham perdido sentido. Talvez por isso certas conversas pareçam cansativas. Talvez por isso você esteja mais seletivo com aquilo que consome. Não é coincidência, é crescimento, é expansão, é preparação. Porque existe uma versão futura de você que já está chamando. Uma versão mais forte, mais próspera, mais consciente, mais alinhada. E cada experiência que você vive hoje está aproximando você dessa versão. Mesmo aquelas que parecem negativas, mesmo aquelas que ainda machucam, mesmo aquelas que você não entende. Lembre-se de algo: a lagarta não entende a borboleta enquanto está dentro do casulo, mas o casulo continua trabalhando. A semente não entende a árvore enquanto está enterrada, mas a transformação continua acontecendo. E talvez você também esteja vivendo um processo parecido. Talvez ainda não consiga enxergar a dimensão daquilo que está sendo construído. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Pelo contrário, talvez os maiores movimentos estejam acontecendo exatamente agora, nos bastidores, no invisível, no silêncio, no lugar onde Deus trabalha quando ninguém está olhando. E um dia você verá. Um dia tudo fará sentido.
Um dia você perceberá que aquela dificuldade específica era necessária, que aquele atraso tinha um propósito, que aquela perda escondia um ensinamento, que aquela espera estava protegendo você. E nesse dia, algo dentro de você será preenchido por uma gratidão impossível de explicar, porque você finalmente entenderá. Entenderá por que precisou passar por tudo aquilo. Entenderá por que certas portas se fecharam. Entenderá por que certos caminhos terminaram. Entenderá por que certos sonhos demoraram. E quando esse momento chegar, você não perguntará mais: por que aconteceu? Você dirá: agora eu vejo, agora eu entendo, agora faz sentido. Porque aquilo que parecia confusão era direção. Aquilo que parecia atraso era alinhamento. Aquilo que parecia perda era preparação. E aquilo que parecia o fim era apenas o começo. E talvez seja justamente aqui que esteja a maior revelação de toda esta mensagem. Porque durante muito tempo você acreditou que estava tentando mudar sua vida. Mas e se, na verdade, Deus estivesse tentando mudar você? Pense nisso. Talvez o objetivo nunca tenha sido apenas aumentar sua renda. Talvez nunca tenha sido apenas resolver vai. Talvez nunca tenha sido apenas resolver problemas financeiros. Talvez nunca tenha sido apenas conquistar estabilidade. Talvez o verdadeiro objetivo fosse formar dentro de você alguém capaz de viver uma vida extraordinária. Porque existe algo que Napoleon Hill aprendeu observando os maiores realizadores do mundo. O sucesso duradouro não transforma pessoas comuns em extraordinárias. Ele revela aquilo que elas se tornaram durante a caminhada. É por isso que a preparação importa tanto, porque aquilo que você está se tornando vale mais do que aquilo que está tentando conquistar. O dinheiro pode ser perdido, os bens podem desaparecer, as circunstâncias podem mudar, mas a pessoa que você se tornou permanece. A sabedoria permanece, a fé permanece, o caráter permanece, a visão permanece. E são justamente essas qualidades que criam riqueza repetidamente. Talvez seja por isso que algumas pessoas perdem tudo e conseguem reconstruir. Porque elas não perderam a identidade, não perderam a frequência, não perderam a mentalidade, não perderam aquilo que realmente produz prosperidade. E talvez Deus esteja construindo exatamente isso em você. Uma identidade inabalável, uma fé inabalável. Uma confiança inabalável. Porque quando essas coisas são estabelecidas, nada mais consegue impedir sua evolução. Nem rejeições, nem críticas, nem fracassos temporários, nem atrasos, nem obstáculos. Porque você compreende algo que a maioria ainda não compreendeu. Você entende que sua vida não está sendo definida pelos acontecimentos, está sendo definida pela forma como você responde aos acontecimentos. E essa resposta está criando seu futuro. Agora imagine sua vida daqui a 1 ano. Mas não imagine apenas mais dinheiro. Imagine mais paz, mais clareza, mais direção, mais confiança, mais propósito, mais gratidão, mais equilíbrio. Porque a verdadeira prosperidade inclui tudo isso. Napoleon Hill nunca ensinou apenas sobre riqueza financeira. Ele ensinou sobre riqueza de consciência. E quando a consciência prospera, todas as outras áreas começam a acompanhar. O dinheiro acompanha, as oportunidades acompanham, os relacionamentos acompanham, a saúde emocional acompanha. Tudo começa a entrar em alinhamento. E é exatamente por isso que você precisa parar de medir seu progresso apenas pelos resultados visíveis. Porque algumas das mudanças mais importantes da sua vida estão acontecendo agora, mesmo que ninguém consiga vê-las. Talvez você esteja mais forte do que há 6 meses, mais consciente do que há 1 ano, mais preparado do que jamais esteve. E isso importa. Importa muito, porque grandes colheitas
não surgem de sementes fracas. Grandes colheitas surgem de raízes profundas, e Deus tem aprofundado suas raízes, tem fortalecido sua estrutura, tem ampliado sua visão, tem preparado sua mente, tem preparado seu coração, tem preparado seu espírito, porque aquilo que está vindo precisa encontrar alguém pronto para sustentar a bênção. Então, quando o medo tentar dizer que nada está acontecendo, lembre-se, a raiz cresce antes do fruto aparecer. Quando a dúvida tentar convencer você de que está atrasado, lembre-se, o relógio de Deus não funciona pelo calendário humano. Quando as circunstâncias tentarem fazer você desistir, lembre-se, as maiores viradas da história aconteceram depois dos períodos mais difíceis. E quando tudo parecer silencioso, lembre-se, o silêncio não significa ausência. Muitas vezes significa preparação, porque Deus faz algumas das suas maiores obras longe dos olhos das pessoas, nos bastidores, no invisível, no secreto. E talvez seja exatamente aí que sua próxima fase esteja sendo construída agora. Talvez neste exato momento existam conexões sendo alinhadas, portas sendo preparadas, oportunidades se aproximando, respostas vindo em sua direção. Porque quando chega o tempo certo, aquilo que parecia impossível começa a se mover com uma velocidade impressionante. E nesse dia você perceberá que nada falhou, nada atrasou, nada saiu do controle. Tudo estava sendo conduzido, tudo estava sendo organizado, tudo estava concorrendo para o seu bem. E agora, antes de nos despedirmos, eu quero que você pare por alguns segundos, respire profundamente e olhe para a sua vida de uma forma diferente. Não olhe apenas para aquilo que ainda falta. Olhe para tudo o que você já superou. Olhe para as batalhas que venceram você no passado. E perceba que elas não venceram. Você continua aqui, mais forte, mais consciente, mais preparado. Talvez não exatamente onde gostaria de estar, mas definitivamente não é mais quem era. E isso importa, porque a prosperidade verdadeira começa quando você reconhece a transformação que já aconteceu dentro de você. Napoleon Hill ensinava que a riqueza é atraída pela pessoa que você se torna. E talvez hoje você tenha entendido algo que pode mudar sua vida para sempre. Você não está esperando a prosperidade. A prosperidade está esperando você terminar sua preparação. Você não está sendo punido, está sendo moldado. Você não está sendo atrasado, está sendo alinhado. Você não está sendo esquecido, está sendo conduzido. Cada lágrima teve um propósito, cada espera teve um motivo, cada batalha deixou uma lição, cada porta fechada protegeu você de algo, cada recomeço fortaleceu sua alma. E agora tudo começa a fazer sentido. Porque quando você olha para trás, percebe que existia uma mão invisível guiando cada etapa da sua caminhada, mesmo quando você não percebia, mesmo quando duvidava, mesmo quando pensava que estava sozinho. Deus estava trabalhando, organizando, preparando, fortalecendo, construindo. E talvez a maior prova disso seja o fato de você estar aqui agora, ouvindo esta mensagem, sentindo algo despertar dentro de você. Talvez não seja coincidência, talvez seja confirmação. Confirmação de que sua história ainda não terminou. Confirmação de que existe algo maior pela frente. Confirmação de que seus melhores dias ainda podem estar chegando. Então faça um último compromisso. Pare de lutar contra o processo. Pare de amaldiçoar a preparação. Pare de duvidar daquilo que Deus está construindo. Confie, continue, permaneça, porque a colheita sempre chega para quem continua cultivando. A porta sempre se abre para quem continua caminhando. A luz sempre aparece para quem continua avançando. E quando a sua próxima fase começar, você olhará para trás com lágrimas de gratidão e dirá: agora eu entendo. Agora faz sentido.
Agora eu vejo. Nada foi em vão, nada foi perdido, nada foi desperdiçado. Tudo concorreu para o bem. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu confio no processo de Deus. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal. Faça parte da nossa comunidade de membros e não deixe de conferir o material especial fixado no primeiro comentário. Lembre-se, quando Deus está construindo algo grande na sua vida, até aquilo que parece estar contra você começa a trabalhar a seu favor e a sua história está apenas começando.